Fala pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de virtualização, conhecida como EVE-NG, do inglês Emulated Virtual Environment Next Generation, que seria isso, é um ambiente virtual de emulação, né, de próxima geração. E o que é o EVE, né? O EVE é um emulador, né, de equipamentos de rede bem abrangente que permite a virtualização de sistemas e hardwares. Isso, tá? E isso aí para a gente da área de tecnologia, o que isso significa? Significa que nós podemos criar, né, modificar ambientes de redes virtuais e dessa forma nós conseguimos testar e validar um design que a gente quer aplicar em alguma empresa. Então você quer criar uma rede OSPF, mas eu não tenho como testar. Você tem a plataforma EVE-NG, que você pode criar uma topologia simulando a sua rede real e testar as configurações do OSPF lá. Esse foi só um exemplo, mas isso serve para outras tecnologias também. Tá? O EVE ele tem é um sistema muito robusto, né? Ele tem capacidade para virtualizar vários equipamentos. Né? Então, como vocês podem ver aqui no slide, ele consegue virtualizar equipamento Cisco, Palo Alto, que seria equipamento de Firewall, F5 e A10, que entra mais na parte de load balance. Nós temos aqui equipamentos Juniper, Checkpoint, Extreme Network, Cumulus também, Aruba Network. Só mais um pouquinho detalhado aqui na área da Cisco, você consegue emular roteador, switch, wireless controller, você consegue emular SD-WAN, no caso VIPTela, porque Meraki não tem como emular, mas como vocês podem ver, é uma solução bem robusta, né? Eu já venho utilizando ela há muito tempo para os meus estudos e eu creio que vai ajudar muito vocês. Um outro ponto positivo do EVE, né, seria a integração dele com ferramentas open source. Então, o ambiente EVE você consegue fazer capturas de Wireshark, ele tem integração com Wireshark. Você consegue usar Ultra VNC, que seria para conexão remota numa máquina, no caso Linux, que funcionaria como remote desktop. Às vezes um Fire, em vez de ser uma linha de comando, ele vai ser uma interface gráfica e pode ser usando o VNC. E também temos aqui integração com uma Terminal Command, que seria o que? Um PUT e também CRC, Secure CRT. Tá? Então consegue usar, o EVE tem capacidade de fazer integração com essas ferramentas open source. E os requisitos mínimos para você instalar o EVE, né? Você pode instalar o EVE num laptop, num PC desktop ou num servidor. Né? Os requisitos mínimos aí seria, né, um processador Intel que suporte a tecnologia de virtualização, né, VT, sistema operacional Windows 10, 11 ou até um desktop Ubuntu, né, Linux, por exemplo. Você precisaria de um software de virtualização, no caso o VMware Workstation, né, versão 16 ou posterior, ou VMware Player 16. Tá? Até o momento, VirtualBox não tem suporte e Hyper-V também não. Você pode rodar no ambiente Linux também usando o sistema de emulação KVM, também é suportável. E os requisitos de hardware que você necessita, né? Aqui fala que para laptop ou para PC você precisaria de um processador Intel Core i7, 8 GB de memória RAM, um HD de 50 GB e conexões de interface LAN e wireless. Aqui está Core i7 é o recomendado, porém já rodei no Core i5 apenas para laboratórios de roteadores e switches que não usa tanto processamento. Então, se você tem uma máquina aí que tem poucos recursos, mas também você precisa fazer um lab que não é muito extenso,
Core i5 é suportável. E aqui, se você tem um servidor e você vai rodar ele como virtual machine, você precisa de CPU aqui também, que suporte a tecnologia de virtualização da Intel, né? 8 GB de RAM ou mais, né? 50 GB de HD ou mais, e também conexões, né, do VMware NAT ou Bridge Network Adapter, porque aí você faz com que a sua máquina virtual acesse a sua rede física e consiga sair para a internet e isso comunicar com outros equipamentos na sua rede física. Tá, então esse aqui é apenas uma descrição do que é a ferramenta IVE. Eu espero você na próxima aula, que vou ensinar para vocês como configurar e instalar o IVE em um ambiente virtualizado.